Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Vera Velhinha Barros. Muito obrigada a você que me assiste e gosta dos meus vídeos. Hoje eu vou ensinar uma receitinha prática. Ela é um pouquinho demoradinha assim, mas não é prática, tá? Não é coisa assim que extraordinária que ninguém possa fazer. É um pão italiano caseiro. Gente, pão italiano é tudo de bom. Mas a gente não encontra um pão italiano gostoso, né? Depende do mercado que você vá, você encontra. Mas esses supermercados, esses mercados assim da vila, dificilmente você encontra um pão italiano gostoso. Mas eu já fiz essa receita que eu vou fazer hoje aqui em casa, o pessoal gostou, aprovou e hoje eu vou ensinar vocês, tá bom? Vai ficar show de bola. E aí eu vou usar isso daqui. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. E você que gosta dos meus vídeos, curta, compartilhe, tá bom? Divulgue esse canal para ajudar. Olha só o que eu vou usar aqui. São 3,5 xícaras de farinha de trigo, tá, gente? Precisa seguir a receitinha à risca, tá? Para dar certinho. E aí eu vou colocar 2 colherinhas de chá de sal. Não vai muito ingredientes dessa receita. É uma receita baratinha. E muito boa, muito gostosa. Você coloca assim rasinha mesmo, não coloca muito para não salgar. Assim. É muito gostoso esse pãozinho, gente. Ele fica crocante, a casquinha fica dura, muito boa. E aqui, ó, eu tenho 1 xícara de água e 1/3 de xícara. Como é difícil de medir, eu medi aqui para vocês. 1/3 de xícara equivale a 80 ml, tá? Então, eu não tenho um medidor de 80, mas eu tenho esse daqui, né, que dá 100 aqui. Então, um pouquinho para baixo do medidor, a gente deduz, assim, calcula que seja 80 ml. Que não tem aqui um medidor com precisão, né? Eu preciso comprar. Então, vai 1 xícara aqui, né? Eu não vou pôr agora, que eu ainda vou acrescentar aqui o fermento biológico. Olha, é 1 colher de sopa, aproximadamente 10 gramas, né? Aquele sachêzinho lá. Eu vou colocar um sachêzinho de 10 gramas, que equivale a 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Então, a gente acrescenta aqui todo na massa, né? Dá uma mexidinha aqui pra unir aqui os ingredientes. E aos pouquinhos, gente, a gente vem aqui acrescentando a água. É super fácil de fazer esse pãozinho aqui. E ele é muito gostoso, tá, gente? Uma delícia. E a gente vai mexendo com uma espátula aqui, né? Com uma colherzinha de pau. E aí a gente vem dar uma mexidinha aqui para poder acrescentar o restinho aqui da água. A gente mexe aqui, né? Esse pão, gente, ele é super fácil de fazer. O que acontece é que você tem que seguir à risca a receita dele para ele poder ficar bom, tá? E aí, a gente mistura aqui tudo direitinho. Eu vou misturar com a mão, que eu acho bem mais prático. E aí, feita essa misturinha aqui, eu vou deixar ele, depois de incorporar aqui, eu vou deixar 10 minutinhos descansando aqui nessa vasilha, tá? Aí, você precisa de um pouquinho de farinha depois para pôr na bancada para você abrir a massa, tá? E aqui, ó, você mistura direitinho. Ele é assim meio colentinho mesmo, tá? Ele não pode ficar muito seco, não. Mas aqui, ó, tá ficando boa, a massinha tá ficando ótima, excelente. Mistura bem. Nesse momento não precisa sovar, só depois, né, nas outras etapas, mas eu vou falando pra vocês as etapas, tá bom? Misturou bem, incorporou toda a massa direitinho com a água, né? Aí você deixa descansar. Vou misturar mais um pouquinho aqui para unir. Tá vendo, gente, que a água dá certo, assim, fazendo a medida certinha? Ó, 1 xícara e 1/3. Aí vocês compram um medidor desse de plástico, que vocês tenham uma base, tá? E também tem uns medidorzinhos que eu preciso comprar na casa de utensílios, né? Aqueles utensílios de plástico. A gente tem como comprar essas coisinhas e é baratinho, né? Coisa de dona de casa que a gente precisa ter. Olha só, gente. Então, ficou essa massa, ó. Ela não ficou uma massa muito grudenta, mas também não muito lisa, né? Essa é a característica desse pão italiano, tá? E aí, eu vou deixar aqui, então,
Vou cobrir, né? Temperatura ambiente. Vou deixar aqui por 10 minutos, que a receita pede que a gente faça por 10 minutos isso. Deixa ela descansando aqui, tá bom? Aí depois dos 10 minutos, eu volto a mostrar pra vocês aqui qual é o outro passo a passo, tá bom? Até chegar no final dessa receita. Então, daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, ó, passou 10 minutinhos da massa. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa massa, né? Já enfarinhei aqui um pouquinho a bancada. Eu vou pegar essa massinha aqui e eu vou sovar ela. Sovar por 15 minutos aqui, tá? Vou preparar essa massa. Esse pão, igual eu falei, ele é assim, delicado para fazer. Não é difícil, mas tem os passo a passo que tem que seguir. Aí, quando eu sovar ela aqui 15 minutos, eu vou pôr essa massa, faço uma bolinha com ela e coloco aqui nesse recipiente aqui, untado de azeite, tá, gente? Ó, vocês coloquem um pouquinho de azeite para untar uma tigela, uma outra vasilha que vocês tenham aí, tá? E aí, vai ser isso. Aí, quando eu fizer isso, quando eu sovar por 15 minutos essa massa aqui, colocar aqui dentro, eu vou cobrir ou com pano de prato ou com papel filme e vou deixar 1 hora ela crescendo, descansando, tá? Aí, nesse processo todo, depois eu volto novamente para mostrar o passo a passo de novo, direitinho até o final da receita, tá bom? Até já! Então, gente, olha só, depois de 15 minutos de sova da massinha aqui, ó, desses pães, aí eu já vou colocar no recipiente ali que eu falei pra vocês. Eu tô fazendo, gente, 2 receitinhas, tá? Porque como vocês veem, ó, é pouco, né? A massinha aqui vai dar 2 pães, não tão grande, uns 2 pães médios. Então, aqui em casa bastante gente, e às vezes alguém me pede também por encomenda, aí eu tô fazendo 2 receitas. E quando vocês forem fazer pra vocês, na casa de vocês, dependendo da quantidade de gente, façam em 2 receitas também, ou 3, uma por vez, tá? Porque aí não corre o risco de dar errado a receita. Faça uma de cada vez, assim como eu tô fazendo aqui. Então, aqui eu já untei os meus recipientes ali, pra descansar essa massinha aqui por 1 hora, tá? Então, aqui vai ficar essa. E aqui essa. E aí, temperatura ambiente, tá, gente? Hoje tá um dia bem bom pra fazer pão mesmo, maravilhoso, que tá quente, né? E é ótimo para fazer pão nesses dias quentes. Então, a gente cobre aqui, deixa descansar por 1 hora. Aí, depois volta, faz outro processo novamente de amassar, mais uma vez uma sova de 10 minutos. E aí, descansa de novo. E aí, para depois fazer outra etapa. É uma etapa que nem eu falei para vocês, é um pouco trabalhoso, mas vale a pena, tá, gente? Não é nada impossível, não. Vale muito a pena fazer esses pães. Vocês vão gostar muito. Então, até já. Pessoal, voltando aqui o tempo que deu, né? De 1 hora da massa descansando. Aí ficou desse tamanho, olha que maravilha, né? Agora, o que a receita pede? Que a gente faça o seguinte, né? Sove por 5 minutos agora essa massa aqui. A gente coloca aqui e vai sovar por 5 minutos, tá bom, gente? Faz esse procedimento aqui nas 2 massinhas, como são 2 receitas, né? Eu vou sovar por 5 minutos. E aí, eu aproveitei vou só demonstrar pra vocês. Eu aproveitei pra pegar uma assadeira. Como aqui são 2 receitinhas, vai dar 4 pães. Aí a gente forra aqui com o trigo, tá bom? E faz aquele processo ali de 5 minutos sovando. Depois pega aquela massa e deixa descansar novamente mais 10 minutinhos, tá? Depois desses 10 minutos, aí a gente vai modelar esses pães, mas aí eu mostro pra vocês, tá bom? Até já. Pessoal, então, conforme eu havia dito, a massinha ficou descansando lá, eu sovei 5 minutos, como vocês viram, descansou 10 minutos, aí o que eu fiz? Depois dos 10 minutos, eu vim, cortei a massa ao meio, cada uma das receitinhas, e aí modelei 4 pãezinhos, tá vendo? Como vocês podem ver aqui, na forma untada, né? Enfarinhada e que eu tinha mostrado pra vocês. E agora eu fiz esse processo aqui, ele vai ficar meia hora aqui, tá? Meia hora aqui nessa forma. É o tempo que eu vou acender o forno ali, em 220 graus. Então tá, então vamos lá acender esse forno aqui. Que é o tempo certo do crescimento do pão, tá? Aí eu coloco, o meu forno ele não tem o 220, né, 220 graus, então eu vou colocar ele aqui no 200 e
quase chegando aqui no 230, né? E aí eu vou deixar ele pré-aquecendo meia hora, que é o tempo que o pãozinho vai aqui terminar de crescer para ir pro forno. O que que eu vou fazer depois, né? Quando der os 30 minutos, eu vou vir aqui, eu não posso fazer isso agora porque depois ele cresce. Eu vou vir aqui com a faca, com a ponta da faca e vou cortar, né? Fazer aberturas aqui nos pães, né? Para ele ficar aquele modelo de pão italiano, tá? Então, mas eu não posso fazer isso agora, eu tenho que fazer isso depois quando eu for levar ao forno, tá? E aí, gente, feito isso, é 30 minutos de forno, tá bom? E o forno tem que estar aquecido a 30 minutos já, a 220 graus, tá? Porque vai dar aquele choque lá. Ah, e detalhe, eu não posso esquecer disso, eu fiz essa abertura nos pães, eu venho e dou uma borrifada de água aqui neles, ó, vou te mostrar o borrifador. Mas isso só na hora de colocar no forno, tá? Fez a aberturinha, borrifa a água sobre eles e coloca lá no forno. Que aí ele tá pré-aquecido já há bastante tempo, meia hora, que é pra dar aquele choque, né? Pra a crosta do pãozinho ela formar, tá bom? Então o que forma aquela crosta do pão italiano é a quentura do forno e a água que eu vou borrifar nesses pães, tá bom? E aí, gente, é só isso mesmo. Eu volto pra mostrar só o resultado agora desses pães, tá bom? Tchau, tchau. Ô pessoal, vamos lá, o resultado dos pãezinhos. Olha que maravilha, gente. Olha os pãezinhos italiano caseiro. Vou tirar aqui para vocês verem. Que bonitinho, olha que gracinha. E saborosos, viu, gente? Eu vou abrir um para vocês verem. Eu vou cortar para vocês verem como ficou. Dá certo, viu, gente? Dá certo fazer esses pãezinhos. Ó, ele é cascudinho, ó. Bem cascudinho, ó. Bem durinho mesmo. Aí a gente vai cortar aqui pra vocês verem como ficou por dentro. Olha só, gente, que maravilha. Olha que bonitinho, ó, a crostinha, tá vendo? Olha que beleza, gente. Pão italiano caseiro, gente, maravilha, fácil de fazer. Só aquele processo assim um pouquinho demorado, né? Olha que bonitinha a fatia, ó. Tá bom? Podem fabricar aí na casa de vocês os pãezinhos italianos de vocês aí tranquilamente que dá certo, tá bom, gente? Isso que eu queria mostrar pra vocês, essa receitinha. Trabalhosa um pouquinho, sim, assim, por conta das etapas, mas eu vou colocar todas as etapas na descrição do vídeo, tá? E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Muito obrigada e fique comigo sempre curtindo aí o canal, tá bom? Até já, até outro vídeo.